Olá a todos, eu sou Matheus Lassan, líder da Ação Restauracionista, e hoje aqui com as presenças ilustres dos nossos grandes amigos, companheiros, irmãos de fé, professor Sapucaia, doutor Yuri, para a gente comentar um pouco os últimos acontecimentos aqui no Sede-Vacantismo, na tradição do Brasil e a perspectiva da tradição no futuro próximo, imediato e durante os próximos anos. Então, brevemente, para a gente começar, professor, fala umas palavrinhas, doutor. Você quer falar, doutor? Salve Maria, bom dia a todo o povo. Vamos começar aí uma pequena recapitulação das coisas que estão acontecendo. Então, é isso aí, a gente vai falar, né, de tudo que aconteceu. Tem muita gente que pegou, assim, meio atrasado, ainda tem muita dúvida, acha que a gente está caluniando algumas verdades, né, sobre os sacerdotes, né, como se pudesse ver calúnia falando verdade, né. Principalmente sobre isso, eu estava pensando em explicar o que é calúnia, né. Uma vez eu ouvi uma pessoa perguntando, olha, dentre as calúnias que fizeram contra o Frei Pedro, qual delas é verdade? E, tipo, né? Então a gente vai recapitular e vai explicar aí, dar uma explicação do que é calúnia, tá bom? Excelente. Então eu vou dar uma palavrinha bem rápida aqui sobre todo o acontecimento. Se o professor ou o doutor quiserem falar alguma coisa, tem a mãozinha aqui embaixo, só clicar que eu interrompo e passo a palavra para vocês. Mas basicamente, por que o sede-vacantismo surgiu no México? O sede-vacantismo surgiu no México porque depois do acordo de 1929, que Pio XI obrigou os católicos a entregarem as armas e fazer ralimã com o governo maçônico mexicano, os católicos perceberam que não podiam confiar nos cardeais, não podiam confiar nos bispos, na alta hierarquia, nem no papa, porque ele tinha entregue os católicos à revolução. Então, os mexicanos continuaram a guerra cristeira de modo subterrâneo durante 2 ou 3 décadas. E daí veio o importante papel do padre Sanzarriaga, um jesuíta que foi o primeiro aí a falar contra os erros do concílio, a escrever o complô contra a igreja, já na época da Nostra Aetate de Paulo VI, já denunciou que a coisa estava indo para o lado errado, e foi o primeiro a declarar a sé vacante no ano de 1972, já preparando assim o terreno em 1971. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É tradicional no sede-vacantismo uma saudável desconfiança do povo para com o clero. Por quê? Porque, infelizmente, o problema da Revolução não começou do Vaticano II para cá. O problema da Revolução não tem 60 anos. O problema da Revolução tem, no mínimo, aos moldes modernos, 200 anos. Mas facilmente nós poderíamos dizer que ela tem 600, 700, 800 anos. Tanto que no ano 1000 e alguma coisinha, São Pedro Damião escreveu o livro Contra Gomorra, falando dos abusos sexuais e escandalosos, toda a degeneração moral que acontecia no clero. São Pedro Damião chamou o Papa Bento IX, em 1050 e alguma coisinha, de um demônio de batina. Ou seja, a crise no clero é antiguíssima. Vocês vejam a quantidade de papas que foram canonizados até o ano 1000 e de 1000 para cá. Se eu não estou enganado, do ano 1000 para cá, teve cinco papas. 5 papas que foram canonizados, 5 ou 6 papas. Do ano 1400 até hoje, ou seja, do século XIV, XV até os dias de hoje, teve 2 papas, São Pio V e São Pio X. Enquanto no primeiro milênio teve uma multidão de papas. Aí você já vê que assim, a situação do clero foi de mal a pior há muito tempo. Então uma saudável desconfiança do laicato para com o clero é boa, é positiva. Nós temos que confiar no clero na medida que o clero se demonstra confiável. Na medida que o clero demonstra que está mais interessado no combate por Cristo do que com dinheiro, acordo, conforto e isso e aquilo outro. Esse aqui é o contexto geral para virmos aqui para os mais específicos. Muito bem. 2023, no primeiro semestre, a coisa mais importante de 2023 foi o acontecido com o Frei Tiago. E o acontecido Frei Tiago, em março de 2023, foi o último capítulo da novela que se iniciou em 2022. O que aconteceu em 2022? Sobretudo, o Dr. Yuri, no apostolado de São Lucas, de modo brilhante, expôs lá os vários erros canônicos, morais, todos os problemas envolvidos ao Frei Tiago. E ele fez isso num momento em que muitos frei tiaguistas estavam dentro das missões. E eu acompanhei, eu já falei aqui para vocês que eu até tive alguns certos atritos, porque eu não tinha essa visão ainda não acordista de hoje. Por quê? Porque o Dr. Yuri foi radicalmente contra tudo que tinha envolvido o Frei Tiago. E uma boa parte do clero estava mais preocupado em receber fiel e com os fiéis o dinheiro e o conforto e o poder e fala, não, para de atacar e ameaçavam o Dr. Yuri na discussão. Pode falar, doutor. Então, sobre essa parte do Frei Tiago nessa época aí, tinha muitos frei tiaguistas mesmo. E você sabe, né? Às vezes tinha fiéis, os fiéis às vezes bancavam mais as missões, às vezes sei lá, R$1.000 por mês, R$2.000 por mês. Imagina a pressão, né, que fica no sede-vacantismo. Quando eu comecei, o bispo estava em Juquitiba, era padre, eu estava construindo tudo, o Diogo não tinha nem 1.000 inscritos no canal, era uma coisa muito pequena, um irrisório, assim, e de repente cresceu tanto que aí começou a ter as missões e começou a ter esses fiéis. E o Frei Tiago virou sede-vacantista. Quando ele virou, muitas pessoas vieram para as missões, né? Não só do Seminário São José, mas também dos franciscanos, do Gabriel,
teve esses padres aí da linhagem dos bispos casados que estão aí também até hoje. E isso aí gerou tantos fiéis que estavam com a missão, que a gente não podia, o bispo sabe, não gostava do Frei Tiago por causa das coisas que ele já tinha envolvido com ele, mas tinha assim um certo, eles tinham uma relação no subterrâneo, que a gente descobriu depois, e quando eu comecei a expor essas coisas, olha, ele não fez votos, essa ordem dele não é válida, o sacerdócio dele é duvidoso, comecei a expor essas coisas, eu fui taxado de escandaloso, todo mundo começou a querer me expulsaram das missões. O bispo, que uma hora estava feliz com as coisas que eu estava fazendo, de repente sentiu, né, a pressão dessa maioria aí, que agora, imagina, você perdeu um monte de ferro. E começou a me dar bronca, eu comecei a ficar numa posição de desconfortável, né? Até o momento em que veio daí a sagração do A11, né, sagração de teatro. E nesse momento que as pessoas começaram a acordar, e já não tinha como mais, né, fazer um acordo, ficar em amizade com as coisas do Frei Tiago. Mas foi isso aí que aconteceu. Depois a gente começou a ter mais apoio, aí depois o bispo realmente deu uma palavra apenas, e expulsou as pessoas que estavam fazendo apologia do Frei Tiago nas missões. Mas até hoje essas pessoas estão nas missões, algumas ficaram, e odeiam a gente também. Impressionante. Então, justamente bom o doutor ter falado, porque é importante ressaltar a importância do laicato nessa, digamos assim, essa onda mais recente de sede-vacantismo no Brasil. Antes do padre Rodrigo se tornar sede-vacantista, o Diogo já era sede-vacantista. Quem conhecia mesmo a fundo o pensamento do Tchekada era o Diogo. O padre Rodrigo ele veio conhecer depois de conhecer o Diogo, depois que foi ter a tradução, porque até hoje o padre Rodrigo não fala inglês, ou seja, ele só começou a ler o Obra de Mãos Humanas e os artigos do Tchekada depois que abriu um seminário e teve toda essa conversa, etc, coisa e tal. Tá? Então, logo na fundação do sede-vacantismo, tem o importante papel do laicato, depois tem essa questão contra o Frei Tiago, que é essencialíssima, de expulsar os lobos do meio das ovelhas, e também a luta do laicato católico contra a tese. A tese de Cassitiaco, que foi chamada por Dondolan de que tem sabor de heresia, foi mostrada assim por A mais B também pelo heróico Dr. Yuri, que aquilo ali é uma farsa, é mentira de documento, é falsificação, não se sustenta e acabou. E quem levou esse combate? Foram padres? Quem de batina estava lá fazendo isso aí? Foi o laicato. Isso aqui apenas para dar o panorama de que, sem o laicato católico no Brasil, o sede-vacantismo, como se conhece hoje, não existiria. Os padres, em boa parte, foram sim administradores de sacramentos. A luta do laicato contra a questão da Semana Santa, sobre as reformas litúrgicas, para explicar melhor o posicionamento de Dondola, o posicionamento para a Tchekada, com São José Operário e outras coisas. Muito disso aí você não vai ver tão bem exposto no canal do seminário, com os padres e tal. Mostra sermão aí do padre Rose, do padre Gilberto falando essas coisas. Infelizmente você não vai encontrar uma exposição sistemática do que é o sede-vacantismo, São Roberto Bellarmino. Então assim, a força intelectual do Seminário São José, a força intelectual dessa nova onda de sede-vacantistas no Brasil, ela veio do laicato e não do clero. Isso é uma coisa para ficar clara e evidente. E aí, avançando um pouco mais na nossa história, em julho, 1º de julho, é fundada a Ação Restauracionista com o objetivo de restaurar uma visão católica tradicional sobre política. Começamos ali falando sobre a divisão do poder temporal, poder espiritual, que é papel do leigo cuidar da política, que é papel do leigo se preocupar com a administração das coisas desse mundo, enquanto, em teoria, pelo menos, seria papel do clero cuidar da administração das almas, dos sacramentos, etc. E ali ressuscitamos Egídio Romano, falamos contra o Halimã, contra o Olavo de Carvalho, contra a democracia cristã, e eu pergunto também a quem aqui está nos escutando. Vocês já ouviram um sermão de um padre aqui no Brasil, um padre tradicional, tão robusto em questões políticas? Não. O que a gente escutava falando? Escutava o padre Rotos dizendo, o católico tem que pagar imposto mesmo para Roma, que era sempre assim, etc. Aí quando eu falei que infelizmente os padres não têm formação em questão política, não têm formação tradicional sobre política, aí vieram batendo pau em cima de mim. Porque tá falando mal dos padres, não sei o quê. Mas, gente, essa é a verdade. Infelizmente, não tem política tradicional. Boa parte desses conteúdos tradicionais não tem no Seminário São José. Muitos deles não são vistos nem em Lareira, no IBP, nesses seminários, ainda que os trades, né? Não tem essa visão tradicional a respeito dessas coisas. Esse primeiro pedaço aqui para expor a importância do laicato no combate intelectual de tudo que aconteceu no meio tradicional e sede-vacantista nos últimos 4 anos. Agora eu quero começar a falar sobre a cronologia dos fatos para que as pessoas entendam por que nós rompemos, ou melhor, por que o Seminário São José rompeu com as nossas pessoas. Antes, apenas perguntar aqui, Sapucaia, doutor, sobre essa luta do laicato como vanguarda da intelectualidade, da tradição. Vocês querem fazer algum comentário ou eu posso prosseguir a cronologia? Sapucaia. Vou fazer aqui um breve comentário, que de fato isso aí que você falou é verdade. Tá bom? Você não via, por exemplo, assim, sequer entre os padres do Seminário São José, catequeses, você não via nada gravado.
Você não via explicando o que é o modernismo, você não via explicando o que é o liberalismo, como se refuta, você não via absolutamente nada. Tá? Parece que, por exemplo, o padre Rhodes e o padre Gilberto vieram para o sede vacantismo, né, para virarem os padres do sermão, sabe? Tipo, os padres do sermão. E sermão ou lendo livrinho, ou então aquele sermão que você vê em qualquer paróquia modernista, né? Pacifista, tá? Ou então falando de cultura pop, como o padre Rhodes falou de Família Dinossauro, cara, tá? Falou de Nefário, filme de terror, né? Porque o diabo estava ensinando algo. Aí ele falou, riu e gostou desse ensinamento do diabo, né? Falando que, eu sei mais de teologia do que todos esses caras aí, não sei o quê, né? Aí, tipo, você fica aqui negócio, qual é o fruto disso aí pro fiel que tá vendo ali? Né? O fiel que é sede vacante, que tá chegando. Ele chega assim e vê, bom, eu cheguei aqui no sede vacantismo e o que eu tô escutando aqui é a mesma coisa que eu escutava no modernismo. Eu quero entender, a pessoa às vezes quer entender, né? Poxa, me explica mais sobre a crise, me explica mais sobre essas coisas, né? O que é preciso para alcançar a santidade, etc. Uma coisa, por exemplo, que não se fala, santidade. Não se fala muito disso. Até no modernismo se fala sobre santidade, sobre ser santo. Tá? Agora, já nos sermões, aqui no SSJ, principalmente no Padre Gilberto e Padre Rô, se preocupa muito com a forma. Tá? Como assim com a forma? Com um sermão que seja bonito, um sermão que seja muito erudito, ou então um sermão de autoajuda, basicamente. Mesma coisa que você vê no modernismo. Não se fala, por exemplo, de santidade. Tá? Não se fala, por exemplo, exatamente, não se falam de sermões que desagradam a carne, por exemplo. Né? É muito melhor você ler as epístolas de São João todo domingo do que você ver um sermão do Padre Rhodes, por exemplo. Você sai muito mais edificado. Sempre, entendeu? Independentemente de qualquer coisa. Tá? Não se cita padre da igreja, não se cita doutor da igreja, não se cita nenhuma autoridade, justamente o que o doutor está falando. Ele aprende tudo com o padre Paulo Ricardo. E ainda assim o padre Paulo Ricardo cita pelo menos os padres da igreja, os doutores da igreja. Exatamente. Olha, é o que o Mateus Lassana está falando. Ou então ele fica dando indireta em sermão para fiel, cara. Dando indireta uma coisa, olha, seria muito melhor ele dar indireta para os inimigos da igreja, dar indireta para a fraternidade de São Pio X, dar indireta para protestante, dar indireta para falso para antipapa, mas não, o cara dá indireta para leigo, velho. Sabe? Então, para você que tá vendo, que ainda tá achando que a gente tá caluniando, é para vocês verem como eles são ridículos. É para vocês verem como qualquer um modernista, a maioria dos modernistas consegue fazer um sermão melhor do que o deles. Sabe o que significa? Isso significa duas coisas. Ou que eles vieram porque o dinheiro é mais fácil, tá bom? E é fácil as coisas no sede vacantismo, né? No SSJ. Ou então eles vieram para zoar. Simplesmente vieram para zoar, né? Vamos lembrar aí que vazou aí recentemente que um dos bispos da ICAB, né, da Igreja Brasileira, recebeu aí um grau maçônico, na verdade, e o Padre Gilberto ele estava na ICAB, né? Agora, sabendo disso agora formalmente, quem não me garante que o Padre Gilberto, por exemplo, veio aqui para zoar, né? Uma vez eu cheguei pro Padre Gilberto e falei, olha, Padre Gilberto, tem gente envolvida com tarica entre os fiéis que se da comunhão, é esse rapaz, esse aqui, tá aqui as provas. Aqui ele falou, quando eu falei da comunhão sacrílega, cada um com a sua consciência, né, diante de Deus. Né, meu papel é da comunhão, né, mas cada um vai responder diante de Deus. Tipo assim, não interessa se é comunhão sacrílega. Ele vai responder diante de Deus, ele pensa que ele não vai também, né? Sabendo disso tudo aí. Sendo que o correto era o quê? Ele chegar, indagar, interrogar, exortar, olha, largue isso, acabe com isso, pare com isso, né? E se não fosse, negar a comunhão. Esse era o correto. Se ele fosse um padre católico de verdade, né, se o Rhodes tivesse fé católica, fé que ali está Nosso Senhor, eles nunca iriam fazer uma ofensa desse tamanho. Tá bom? Daí você vê que aqui 3 leigos e mais de 100 outros leigos ficam com o estômago revirado de nojo com essa comunhão sacrílega e os 2 sacerdotes não. Tem sentido uma coisa dessa? A conclusão que eu tenho é que eles não creem na Eucaristia. Porque como é que a pessoa pode crer na Eucaristia e ficar bem com um negócio desse? Complicado. Né? A conclusão que eu tiro é essa. Né? E é isso. Doutor Yuri, sobre a importância do apostolado leigo no combate intelectual, suas palavras? Então, com relação a isso daí, eu sempre aprendi as coisas com o Dom Rodrigo. O pessoal não conhece, acho que eu não conheço o Dom Rodrigo, mas a gente almoçava junto, ele dormia em casa, fazia missão, estava sempre com a gente, viajava de carro, longas distâncias. Eu aprendi muita coisa com o bispo, e o espírito do bispo nessas viagens era realmente esse, de combater os hereges. É o que a gente viu aí. Só que dos tempos para cá, as missões foram aumentando. Você pode perceber também o Diogo do Controvérsia, o canal dele.
tem uma fase antiga, que ele está ali mais, né, como se diria, mais talibã, entre aspas, assim, né, que a gente fala. Mas aí, em outra parte, ele está já ali, Dom Schneider, sem aspas, não está fazendo tem um discurso ali meio que meio ecumenismo tradicional. Mas, e o próprio Seminário São José parou, assim, de combater muito, assim, as outras coisas. Eles estavam fazendo muitas missões, não tinha muitos padres, realmente. O Monsenhor Rodrigo estava com muita gente, ninguém se esperava que ia crescer tanto em 3 anos. E aí, o que aconteceu? O padre Gilberto foi para lá, pro seminário, não sabia, aprendeu do zero tudo, né? Desde o latim até tudo. Ficou 1 ano, que era o protocolo que o Monsenhor Dola fazia, mas o Monsenhor Dola fazia esse protocolo para padres já avançados, que vem do modernismo. Às vezes precisava ficar mais tempo, né? E ele fez 1 ano, o padre Gilberto. O padre Gilberto sempre foi de dar os sacramentos e longe, viajar. O mérito dele, nunca reclamou disso. Agora, o padre Holtz, ele é uma coisa impressionante. Eu não sei o que aconteceu, porque ele veio, não ficou nem 1 ano, e já foi ordenado padre. Então, doutor, e aí, em uma semana. Sim, em 1 semana. E sendo que as conversas de sede vacantismo com ele já tinham sido feitas antes. Ele já estava convicto que o sede vacantismo, e mesmo assim, ele ficou no Novo Zordo para se estabelecer ali. Né? Não, pensa bem, você sabe que a sede vacantismo, você vai ficar ainda no Novo Zordo, esperando 1 mês para sair, por causa de alguma coisa, conta, não sei o quê. E, em vez de você sair direto, como fez, por exemplo, o Padre Ângelo, uma vez que ele viu a missa lá, né, que a missa não era aquela, que a missa Novo Zordo estava igual do luteranismo, ele teve um dia lá e ficou em choque, e no outro dia ele saiu, já foi assim, rápido, não foi assim, tá bom, 7 tá vacante, eu vou ficar aqui, né, guarda aí, daqui 2 meses eu vou aí e faço tudo. Não foi isso, não foi assim. Não queria te interromper, doutor, mas só sobre esse assunto do Padre Holtz, eu lembro que antes do Congresso, um pouco antes, lá no São João de junho de 2023, 2022, lá em Juquitiba, as pessoas, pouco antes do Congresso, as pessoas estavam perguntando, mas esse padre que tá vindo aí, ele tá rezando missa nova, atendendo confissão, resposta que o bispo me deu, que é complicado, tem que acertar as coisas com o cardeal, não sei o quê, e a gente naquela inocência pensando, eu lembro que inclusive o Robert falava assim, padre, ele chegou a falar assim, aqui na minha sacada de casa com o Dom Rodrigo e comigo, olha, o padre ficar assim, rezando missa, eu acho que isso aí é complicado, viu, bispo? Não, tem que ver a questão, né, conversar com o cardeal, etc. Ou seja, o Robert estava meio assim. Aí, um tempo depois, quando ele conheceu o Padre Holtz, uma vez ele falou para mim, Mateus, eu tinha dúvida sobre essa questão, aí eu fui conversar com o Padre Holtz, aí eu entendi que ele tinha dúvidas sobre o sacerdócio, que para ele era uma coisa complicada e tal. Ou seja, das duas, uma. Ou ele foi ordenado pensando que já era padre, o que é sacrilégio, ou ele foi ordenado sem saber se ele era padre ou não, o que é escancarada má formação. Ou seja, de qualquer jeito é lamentável. E depois o Robert fez o Halimã. É triste, mas isso aí aconteceu. Vamos concluir esse assunto para dar prosseguimento à cronologia, mas pode falar, ô Sapucaia. Isso aí pra mim é conversa furada. Tem que resolver com o cardeal. Por que o Rodrigo fala? Que cardeal? A cela não tá vacante? Que cardeal, Rhodes? Tá tirando com a minha cara, né? Fala que nem carioca. Tá me tirando? Né? Como é que tu vai resolver as coisas com o cardeal? Tem o que pra resolver com ele? Se a cela tá vacante, o que tem pra resolver com ele? Mas eu tenho dúvida sobre a ordenação, não sei o quê. E o que se implica? Se esse cardeal é um herege? O que se implica? Tá bom? Olha, pelo andar da carruagem, né? Eu vou comer. Olha, eles que falam. O que eu vou falar agora é só uma suspeita. Eu acho que foi tudo comprado isso daí, né? Pra ordenar ele tão rápido assim, na minha opinião mesmo, ele comprou esse sacerdócio daí. Porque não tem outro negócio. Né? Por que o bispo tem tanto medo de tirar ele das missões? Tá com o rabo preso? Tá? Não é e eu não tô falando de rabo do jogo não agora. Tá com o rabo preso? É isso que eu tô querendo saber. Como é possível isso? Encerrar. Às vezes a gente nem quer pensar essas coisas, mas diante das evidências acaba passando pela mente. Isso é inegável. Bem, dado aí essa introdução sobre a importância do laicato, agora eu vou falar as razões, o que aconteceu, os fatos ocorridos que culminaram no rompimento do Seminário São José conosco. Muito bem, 1º de julho é fundada a Ação Restauracionista. Ali no final de julho, nós já tivemos um dos primeiros embates contra o canal do Diogo, porque o Diogo, do Controvérsia Católica, ele gravou uma live dizendo:
todo governo é legítimo, pode ser judeu, muçulmano, budista, comunista, não interessa, o católico tem que obedecer. O padre Holtz já tinha dito algo nesse sentido durante um dos seus sermãos, e aí nós pesquisando na internet encontramos o autor tradicional, esquecido pelos católicos, Egídio Romano, falando, só pode obedecer o governo se ele seguir as regras, tal, para você fazer uma revolta, as condições são essas, essas e essas, ou seja, tem governos que por mais que não sejam legítimos, você tolera, ou seja, vai obedecendo enquanto dá, mas não vai dizer que ele é legítimo, porque o governo de fato é legítimo, provamos por A mais B, e aí já começou as coisas esquisitas. Já foi logo por aí. Ali já teve um certo pequeno atrito, né, que no começo foi resolvido, do padre Holtz ficar pensando, pô, tá falando que a gente não tem informação? De fato estávamos, mas assim, não queríamos dar essa má impressão logo de cara, mas tem, questão de política não tem, sim, em outras partes não tem informação, em política não tem informação nenhuma. Muito bem, no final de agosto, o professor Sapucaia começou a publicar alguns conteúdos sobre o Renascimento. Nós aí estávamos preparando a nossa aula sobre o Hahnemann, o Acordo de Leão XIII com a modernidade, e aí mais uma vez, vocês vejam que assim, eu diria que na ação restauracionista, os 3 grandes pilares intelectuais são Egídio Romano, que questiona a legitimidade de um governo, o segundo pilar intelectual é o Leão XIII com o Acordo de Hahnemann, a aula sobre o Hahnemann, porque ali nós não estamos apenas questionando se um governo é legítimo, nós já estamos afirmando que o governo é ilegítimo e que o Papa agiu de um modo totalmente errado. E o terceiro passo já é a consolidação desses outros 2, que é contra a democracia cristã. Ali já é falando, não pode ter acordo com esse governo, tem que acabar tudo, fazer uma coisa nova. E vocês vejam aqui a progressão. Se o Egídio Romano está questionando se uma autoridade é legítima, no Hahnemann nós já estamos dizendo que a autoridade eclesiástica, ainda que legítima, errou feio, e daria ensejo para legitimamente haver uma resistência dos católicos contra o Papa. Então coloque-se você no lugar, você espectador, no lugar de um padreco que tem algo a dever, e você começa a ver os seus fiéis perguntando, então, será que essa autoridade é legítima? Rapaz, você já fica assim, né? E aí quando você vê o Hahnemann dizendo, então, o Papa errou mesmo, ele estava errado, tinha que desobedecer o Papa, quem desobedeceu é que estava certo, você que está devendo, que tem o nome sujo, que já está com a coisa feia aí você começa, né, surtar. E foi isso que o porta-voz, porque é isso que o Diogo Ruffel o gaúcho é porta-voz do padre Holtz, começou a surtar. Depois da aula do Hahnemann, começou a surtar depois que o professor Sapucaia estava dizendo, olha só, os papas erraram em deixar a arte renascentista, o movimento do renascimento que aconteceu, com apoio, às vezes financeiro, às vezes moral, às vezes tudo isso do clero, tudo isso está errado. E aí o Ruffel começou a surtar. No meio do tempo, o Dr. Yuri, que estava um pouco mais preocupado com a vida dele, questões privadas particulares, chamou o padre Gilberto para rezar a missa na casa dele, e aí a bomba explodiu, e aí o Ruffel pensou, muito bem, agora eles vão querer deslegitimizar o meu padre, então é melhor começar a excomungar todos eles ontem, antes que comecem a nos atacar. Aí a bomba explodiu, e agora eu vou começar a contar depois do professor Sapucaia, os episódios por cima da apostasia do Diogo e as coisas todas aí. Pode falar, professor. Não, eu acho engraçado tudo isso, sabe por quê? Porque quando eu fui falar do Renascimento, eu não estava esperando isso tudo, porque a posição de Dom Rodrigo em relação ao Renascimento é essa mesmo. Né? O padre Gilberto falou também para mim que a posição dele é essa. Né? Em relação, por exemplo, ao padre Rhodes, eu falei com ele uma vez em ligação sobre isso, né? Ele falou que não tinha estudado muito a fundo, tá? Mas é uma coisa esquisita, porque eu mostrei que a Capela Sistina, né, era um quadro pintado por um homem perturbado que era doido por artes masculinas despidas, digamos assim. Entendeu? Aí o outro vai lá e fala, não, se o Papa gosta, eu também gostei dessa arte. Eu fico pensando assim, tipo, hã? Você gosta de contemplar esse tipo de arte, sabe? Tipo, porque hoje em dia vende revista com esse tipo de conteúdo, sabe? E se for numa pintura tá tudo bem, sabe? Não entendo isso, entendeu? Uma coisa escandalosa que ele falou, tá? É uma coisa assim de se envergonhar, de ficar corado de vergonha, você falar que aqueles homens despidos pintados, você gosta de ver uma coisa dessa, tá bom? É muito complicado isso daí, ok? Então, e para variar, eu achei muito engraçado também, é que, por exemplo, o Dr. William não tinha nada a ver com isso, tava cuidando da vida dele, mas só porque chamou para o Gilberto, isso tomou pra ele também, é muito engraçado, eu lembro o Dr. William falando, eu tava na minha, cuidando da minha vida, e de repente quando eu vejo, tá todo mundo me excomungando de novo. Desculpa, doutor, mas cara, eu tô falando isso daí, eu achei muito engraçado. Coitado, pô, quando eu tô, não tá metido em confusão, o pessoal vai e bota ele de volta. Pode continuar, Matheus. Bem, exatamente, o doutor que dessa vez não estava caçando confusão, estava vivendo a vida de leigo dele, cuidando da família, saiu da Inferdete, como o bispo diz aí, tomou uma cacetada, ninguém viu. Então, só para vocês verem que assim, nós três aqui, eu não tinha muito contato com o Dr. Yuri, com o Sapucaia, nós éramos conhecidos assim de grupo, tal, mas não conversávamos tanto. Só que cada um de nós, assim, por dever de consciência, estávamos aqui, especialmente em agosto, eu e o professor Sapucaia, defendendo a fé, da forma que nós entendemos que cada um pode contribuir. O doutor estava saindo da Inferdete, viu aí que a parte que lhe cabe estava resolvida, e foi
foi cuidar da vida dele, tranquilo, ou seja, só por fazer aquilo que um católico deveria fazer, que é o combate espiritual, que é o combate intelectual, aí começou a gerar um fortíssimo incômodo do lado de lá. Um fortíssimo incômodo. E aí, quem foi o catalisador, ou quem juntou, quem amalgamou todas as dores em que, principalmente, o Padre Holtz estava sentindo, foi o porta-voz dele, o Diogo Huffle. Aí ele excomungou o Dr. Yuri, começou a ameaçar, aí começou uma coisa assim, que tá todo mundo falando mal dos padres, que assim eles querem não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí ameaçaram pra me expulsar, ameaçaram o doutor, o professor, e aí a gente ficou assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Então eu vou conversar aqui com eles, e bem, acabou que aquela semana foi resolvida, e na semana seguinte teve a apostasia do Diogo Huffle. Pode falar, o doutor. Bem, enquanto o Dr. Yuri não fala, não ajeita aí as questões dele, aí bem, o que aconteceu foi que Dr. Yuri ficou na dele, sobrevivemos, eu, Dr. Yuri Sapucaia, sobrevivemos, e aí o Diogo Huffle ficou mordido porque nós não fomos expulsos, porque não fomos censurados e tudo mais. Aí ele começou a se revoltar. Esse pedaço que eu tô falando é um pouco especulativo, porque a conversa entre ele, Padre Holtz e Dom Rodrigo aconteceu nos bastidores, em privado, então não foi coisa que foi na internet, mas a gente viu que o Diogo Huffle começou a aumentar o seu nível de revolta, até o ponto que ele disse, a barca de Dom Rodrigo, o Dom Rodrigo tem uma barca furada, o sede-vacantismo não tá com nada, elogiou Paulo VI, apostatou da fé durante uma semana, negou o sede-vacantismo, disse que elogiou João Paulo II, fez ali um monte de coisa errada. E culminou, essa semana dramática, na apostasia dele, indo participar de um rito apóstata, um rito fora da Igreja Católica, que é a Missa Nova. E aí, bem, quando ele apostatou, imediatamente nós falamos, meu Deus, agora os padres vão fazer alguma coisa, agora Dom Rodrigo vai fazer alguma coisa, e nesse tempo todo mundo conversando, Padre Rodrigo, o Padre Holtz, os padres, etc. Doutor, pode falar. O microfone melhorou agora? Tá ótimo, pode falar. Então, isso daí, olha só como é que foi. Eu estava estudando aqui 5 meses, estudando para uma prova muito difícil. Os vídeos, você pode perceber que nesse período eu não estava nem fazendo, são gravações de padres, traduções do Monsenhor Douglas. Só estava para movimentar o canal. E, de repente, eu perguntei para o Padre Holtz se ele ia passar aqui em casa para fazer a missa, como ele tinha dito. Né? Aí ele falou que não, porque ele estava com muitas coisas para fazer e tal. E eu liguei para o bispo. Falei, bispo, olha, eu vou chamar o Padre Gilberto para cá, mas eu não vou falar para ninguém que o Padre Holtz não vai poder vir. Aí o bispo falou, não, eu não tenho mais nada a ver com o Brasil, o que os padres decidiram, não me tire de fora dessa. Então eu liguei pro Padre Gilberto, falei, Padre Gilberto, eu vou gastar 2 vezes mais para eu ir aí na tua missão, você não quer vir para cá, em vez de eu pagar um hotel a mais, e te dar o dinheiro e tal? E ele concordou, veio, uma terça-feira, ninguém ficou sabendo, não sei até como que o Holtz ficou sabendo. Fez tudo certo, voltou para casa, voltou para São Paulo, feliz. Nisso que o Padre Holtz, o Huffle, né, que é o do Sul lá, falou, que ficou dando dieta que eu estava abrindo uma missão, a parte do Padre Holtz, né, aqui em Lages, né, aqui na cidade. Olha, e nisso o Padre Holtz, porque eu pegou as dores do Padre Holtz. E uma coisa assim que ele mesmo falou que não poderia vir. Então ele ficou indignado da gente ter recebido sacramentos aqui. E eu fiquei numa situação que eu não sabia o que estava acontecendo. Começaram a me expulsar da missão, ele depois me expulsou da missão. Antes de ter qualquer briga, um leigo me expulsou da missão do Sul. Né? Impressionante. Pode continuar, Matheus. Isso, bom esse comentário para elucidar. Vamos fazendo aqui. Que isso aqui vocês tenham ciência que nós estamos, quem acompanhou a treta sabe que estamos resumindo em muitos acontecimentos. Mas certo, aí o Diogo apostatou. Nisso aí, passou alguns dias e nós falamos, e aí, o que vai fazer? E aí, vai fazer o quê? Aí, bem, ele tava fora, de repente volta. Aí tá, como é que vai ser? Voltou. Aí, peraí, mas não é possível. Só vai voltar assim? Não, aí o Padre Holtz falou com a gente aí por áudio e tal, não, que isso aí vai ter alguma coisa. E aí nós fomos investigar a questão e sim, mostramos lá, todo mundo aqui no esforço conjunto, eu mostrando a necessidade da abjuração, depois o Dr. Yuri reforçou, Sapucaia, explicamos aqui canonicamente o artigo do Padre Checada e tal, falando, isso aí não pode ficar assim, como é que vai ser? Pediu, inclusive o Padre Holtz comentou lá no meu vídeo, falando, vídeo excelente, abjuração, é isso aí mesmo, ele disse que ia fazer a abjuração, e aí ele tava fazendo missão aqui por Curitiba, Londrina, e falou, não, então domingo que vem eu vou fazer a abjuração. Aí chegou o domingo, a abjuração ninguém viu acontecer, alguém perguntou, fez a abjuração, e aí aconteceu uma das cenas mais icônicas do sede-vacantismo do mundo, que é, a abjuração foi feita com sucesso. 10 minutos depois, o Diogo Huffle falando, eu não fiz abjuração nenhuma. Aí o padre, em vez de esclarecer o que aconteceu, ele apaga os comentários, trava tudo e fala, quem quer saber, pergunte para o bispo.
Pergunte para Dom Rodrigo. E aí fica aquela situação, o padre parecendo mentiroso, o leigo dele desmentindo o padre, aí joga para Dom Rodrigo fala aquela coisa, pergunta pro teu pai, pergunta pra tua mãe. Ninguém assume essa bomba, e aí a coisa vai avançando, e bom, a coisa vai aumentando de tamanho, a coisa vai aumentando, e ninguém mais está seguro do que está acontecendo. Só nesse momento, a credibilidade do Seminário São José já estava assim, cada vez, já estava público nos grupos, mas não estava online, disposto nos canais do YouTube. Ô, professor. Tem uma coisa interessante no que ele fez, porque assim, o Padre Rhodes, ele acha que apagando resolve alguma coisa, né? Eu votei isso aqui nos meus arquivos até, não sei, até eu acho que o anticristo vinha eliminar os arquivos de todos os computadores do mundo, porque é impagável. Olha, primeiro, ele fala, não, vou realizar, vai ser a abjuração. Bacana, todo mundo esperando a abjuração. Aí chega lá, né, um dos canais ali, né, vai e comenta, e a abjuração, foi feita ou não foi feita? Aí o Rhodes, a abjuração feita com sucesso, né, e etc. Aí depois o Huffel vai lá, eu não fiz da abjuração coisa nenhuma. Agora, olha as implicações morais disso daí, tá bom? Primeiro, o Rhodes disse que ia fazer. Bacana, é uma coisa grave, abjuração, fração. Se ele diz que vai fazer, é porque ele considera sim que o Huffel caiu em heresia e apostasia. Tá? Porque senão não tem sentido fazer abjuração. Não existe abjuração sob condição. Tá? Não existe. Né? Beleza. Ele considera então que o Diego Huffel caiu em apostasia. Bacana. A abjuração feita com sucesso, né? Aí depois o Huffel vai falar que não, ou seja, ele mentiu. Ele mentiu, tá bom? Para todo mundo sobre a abjuração, certo? E não só isso, mentiu também que considera que o Huffel caiu em pecado de apostasia. Ou seja, para o Rhodes, então, o Huffel não caiu em heresia apostasia indo para a missa nova. E, por consequência, se você for na missa nova, elogiar João Paulo II, credo de Paulo VI, não acontece nada, não cai apostasia. Basta você se confessar, na verdade, né, de ter feito escândalo ou coisa do tipo. Tá bom. Passa um tempo depois, não, é porque ele fez uma profissão de fé na confissão. Ora, para uma pessoa fazer abjuração, no mínimo ela tem que estar consciente para isso, ela tem que saber que ela está fazendo abjuração. Se o Rhodes manda ele fazer uma profissão de fé e o Huffel fala que não fez abjuração, pro Huffel não foi abjuração. Se pro Huffel não foi abjuração, não foi um ato de abjuração da parte do Huffel. Né? O Rhodes botou isso dali só para dizer que depois que fez. Tá. E ato de fé, profissão de fé, é abjuração? Não é abjuração canônica, o que denota também que o Rhodes ou não sabe o que é uma abjuração canônica, o que é mais grave ainda, ou tentou enrolar todo mundo. Tá bom? E outra coisa, se o Huffel tivesse mentido, seria perjúrio, o que deixa a situação mais grave. Mas o Huffel é muito sincero. É quase sincericídio o caso dele, tá bom? Ele é sincero mesmo, fala, não importa o que aconteça com ele, ele fala o que ele pensa, tá bom? Então, Padre Rhodes tentou enrolar todo mundo. Ok? Primeiro porque ato de fé, profissão de fé é uma coisa que você vê em oração da manhã, devocionário. Isso aí não faz você sair de uma seita. Né? Tem gente, né, de tudo quanto é lado que faz ato de fé, né? Tem devocionário até protestante que tem ato de fé. Né? Isso aí não é nada, não é abjuração canônica, é para você ver a gravidade da situação e como ele é um pilantra, tá bom? De tentar enrolar todo mundo, de ele apostar na ignorância do povo, tá bom? Ele literalmente fez todo mundo de idiota, tá certo? E o Dom Rodrigo comprou essa dele e não conseguiu defender, tentou defender em privado, né? Puxando não sei se era um documento sobre a abjuração do ano de 1901, 1904, mas nesse documento fala, por exemplo, que ainda que a pessoa não tenha saído da fé católica e ido para uma seita, se ela já veio de uma seita de nascença, tem que fazer a abjuração, ou seja, um decreto mais radical ainda. Né? E tentou utilizar isso em defesa do Huffel. Como? Tem como. É um decreto até mais radical. Né? A abjuração canônica do Código de 1917 é até mais boazinha. Né? Então, assim, se você vai para a seita, tem que voltar a fazer a abjuração. Né? Ou seja, né? E depois a desculpa do Rhodes foi qual? Porque eles queriam que fosse algo humilhante, né? Que teve que falar ali no meio de todo mundo. Nossa, quer dizer, o cara cai em apostasia, ele escandaliza. E não pode nem sequer, no meio de todo mundo, falar que ele abandona os erros dele, que é uma coisa bonita, abandonar um erro, né? E fazer uma profissão, fazer a legislação canônica, que é uma coisa virtuosa, uma coisa digna. Isso para ele é humilhante? Quer dizer que pro Rhodes é humilhante você largar o erro e ser católico? Então. Olha, gente, isso diz muita coisa, viu? Será que ele largou o modernismo mesmo? Isso diz muita coisa, viu? Então, e lembrando que nos primórdios da Igreja Católica, a pena, por exemplo, para adultério era 2 anos se flagelando na porta da igreja para todo mundo ver. Então, se for adultério, que é um pecado muito menor que a apostasia, você imagina qual era o pecado da apostasia. Era anos e anos sem comunhão e coisas dessa natureza. Doutor, professor, pode falar, o doutor. Eu queria falar que antes do Código de Direito Canônico, a pessoa, como é que era a abjuração? A pessoa tinha que ir lá nos hereges
publicamente ia violar na frente deles, né? Normalmente era apedrejado, coisa assim, um negócio bem. A igreja foi mudando e depois a violação virou uma coisa formal, tá no código lá como que se faz uma violação. O povo do Novo Zordo, a gente tem, eles presumem-se ignorância, porque o Novo Zordo não foi condenado por ninguém ainda, não foi uma seita condenada. Então se presume ignorância. Porque lá tem um antipapa sentado na casa de Pedro, eles estão com todas as dioceses. Então, para qualquer pessoa que vê, acha que é a Igreja Católica. Mas depois que a pessoa, como é líder de missão, a pessoa estudou para ser cara, estudou ao mistério da iniquidade, já publicamente mostrando que está estudando, falou toda a doutrina. E depois, de um dia para a noite, ela muda, começa a falar tudo publicamente, elogiar, ir na missa, filmar. Olha, isso daí é infame, uma infâmia no meio do site vacantismo. No mínimo que ele tinha que fazer agora era para ele renegar desde João 23, Paulo C, tudo que ele falou, e falar: não, eu errei, esse aí é um antipapa, eu não aceito no Novo como igreja católica. E é isso, é o mínimo que um padre pedir publicamente, porque foi publicamente, né, o que ele fez. Mas não, né, foi uma coisa, ele só deu uma desculpa para Dom Rodrigo, não deu pedir desculpa para as outras pessoas que ele ofendeu, que não tinha nada a ver com isso. A gente não pediu a abjuração dele, foi o próprio padre Rhodes que pediu. Isso que é impressionante. As pessoas falam: não, vocês que estão pedindo a abjuração para ele. Eu falei: olha, quem pediu a abjuração para ele foi o padre Rhodes. A gente, ele mentiu depois. Olha que situação. E ele só pediu desculpa para o Dom Rodrigo e fez isso, né? Que coisa. Então, e esse caso do Ruffle é bom dar uma alongada, embora a gente esteja fazendo um resumo, porque foi o princípio das dores. Esse caso do Ruffle, depois do que aconteceu, é minúsculo, é ínfimo. O que aconteceu após a questão da abjuração? A situação foi escalando, as pessoas na Missão do Sul já não confiavam no Padre Rhodes, as pessoas de outras missões já não estavam confiando no Padre Rhodes, já queriam a cabeça do Diogo, porque viu que o que estava acontecendo estava errado, estava feio e etc. E a pressão continuou, e essa pressão não foi porque as pessoas queriam destruir tudo. Essa pressão aconteceu porque as pessoas querem ser católicas e querem ver coerência, a unidade na verdade. Muito bem, essa unidade na verdade não aconteceu e as pessoas continuaram cobrando. Cadê a coerência? Cadê a coisa? E isso começou a sobrar para pessoas de outras missões. Um amigo nosso, que fazia parte das missões lá do Gilberto, estava vendo o que estava acontecendo, um rapaz bem ativo nos grupos, falando que tem que cobrar a abjuração do Diogo, do Padre Rosso não tá certo, tá fazendo tal. E aí o Padre Gilberto mandou calar a boca, senão expulsar de missão. E aí começou um negócio que assim, peraí, tá começando a ameaçar os nossos amigos de expulsão das missões, certo? Depois teve a live lamentável do bispo Dom Rodrigo com o Diogo do Controvérsia, e lá ele fala nominalmente: Mateus, Sapucaia, doutor, esses aí querem causar confusão, intriga, então deixa esse pessoal pra lá, não sei o que, etc. Bom, só isso aí já é patético, já é lamentável, já é mostrar que o acordo já estava feito naquele lugar, naquele momento, já estava ali havendo a nossa expulsão implícita, ou seja, ainda não formal, mas já estava, a ponte de amizade já tinha sido rompida, o que é tristíssimo, dado que eu, doutor, o Sapucá, conhecemos o Padre Rodrigo, Dom Rodrigo, já há muitos e muitos anos, e fazer essa coisa dessa forma. Bem, no dia seguinte, o que acontece? Padre Gilberto vai lá e me expulsa dos grupos, expulsa os nossos amigos do grupo, expulsa o doutor Sapucaia, e aí ainda fala o seguinte: quem tá com esse pessoal, fora das missões. Bem, nisso aí o pessoal começou a ficar revoltado, já estavam investigando a vida do Padre Rhodes, começaram a investigar a vida do Padre Gilberto e mandaram um compilado de informações, um documento investigativo sobre a vida do Padre Gilberto lá no grupo. Aí o que descobre? Descobre que ele mentiu no testemunho público dele, que ele não era da ICAB, provou-se por A mais B que ele fez parte da ICAB, ou seja, apostasia, que ele foi ordenado sem abjuração, que ele também tinha uma empresa com uma pessoa procurada por homicídio e várias outras fotos aí que não convém falar aqui agora. Mas coisa assim que, e aí? Imagina, pessoal, mandar calar a boca não resolve o problema. Por quê? Porque a pressão, a indignação do povo é fruto de um problema real. E esse problema real não foi resolvido. E aí começou a se pedir não apenas a abjuração do Diogo Ruffle, como também do Padre Gilberto. Como é que vai ser essa situação? Dom Rodrigo, o senhor ordenou um homem que estava em apostasia? O senhor ordenou um homem que ainda fazia parte da ICAB? Cadê a abjuração dele? Ah, não sei o quê, porque o ato de fé, o juramento antimodernista já serve ali na ordenação. Tá, então você fez um diácono, ordenou um diácono enquanto estava em apostasia, que ficou meses e meses lá. Ou seja, uma situação lamentável, aí todo mundo começou a ver, ficou escancarado que Padre Gilberto, Padre Rhodes, Diogo Ruffle, Diogo do Controvérsia, Dom Rodrigo da Silva não estão nem aí pro Código de Direito Canônico, não estão nem aí pra fé, pra moral, pra doutrina, pras regras, ou seja, quer fazer a coisa do jeito que vai e quer mandar o lei calar a boca. Aí a coisa escalou para um outro patamar
E nós fomos obrigados, por fim, né, depois que teve lá o episódio que o Diogo Ruffalo começou a defender o Olavo de Carvalho, aí eu fui obrigado a fazer um vídeo contando tudo o que estava acontecendo, uma coisa gerou outra, foi aumentando aí a consequência, como não expulsaram nenhum desses escandalosos das missões, como não expulsaram o Diogo Ruffalo das missões, o Diogo Ruffalo tem canal no YouTube até hoje. Nós três aqui, por pedirmos que todo mundo seja católico, fomos expulsos. O Diogo Ruffalo tá lá, continua coordenador, continua tudo, né? Tem canal no YouTube. Ou seja, um acordão, um cala-boca, porque é assim que a coisa funciona. E isso gerou uma indignação tremenda até os episódios recentes de um mês para cá, prestes a acontecer as sagrações episcopais. Antes de chegar para esse último capítulo das nossas guerras civis, doutor Yuri, com a palavra. Então, a gente vai ter que fazer uma divisão dos sede vacantistas. Os sede vacantistas fora da lei e os sede vacantistas dentro da lei. Tá desse nível, né? A questão, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, mas vocês condenam a pessoa no passado das pessoas, olha seus passados e tal. Mas é diferente, é uma coisa assim, eu converti faz o quê? 3 anos no sede vacantismo. Dom Rodrigo tem 4. Diogo 4 e pouco, né? Então, poucas pessoas... Antes, eu não era tradicional nem nada disso, eu era do mundo. Eu virei depois de vacantista. E foi de vez, assim, fui radicalizando mais ainda, fui vendo, estudando a doutrina, vendo o que Bergoglio falava, foi uma luta, foi uma busca. E o que acontece? A diferença não é que quando ele vai ser padre, ele veio de uma seita, tá lá escrito no código, ele era do Novo Zodo, foi para a seita e voltou vai tentar para ser ordenado. Ele tem que fazer a abjuração. E isso, Dom Rodrigo, 3 anos que eu tô com ele falava para mim, sempre falava para mim, não do padre Gilberto, mas falava de outros padres que precisavam de abjuração. Né? Ficava lá, ficava dia e noite aqui estudando, ficava estudando essas coisas. Falava, nossa, que grave, a pessoa não faz abjuração, né, que coisa. E ele chega num dia que o padre Gilberto está com a situação até pior que a do Frei Tiago, né, por causa dos fotos e tudo, e ele fala que não precisa de abjuração. E pronto, coloca aquela profissão de fé tridentina lá como se valesse. Sendo que ele foi dado diácono já antes, aquilo lá não vale como abjuração. Ele mesmo falou que precisa de 2 testemunhas. E é impressionante isso, impressionante. Eu fico assim, mas como que o bispo usou a gente? E agora, para lá quando é com ele, quando é para saber ali, você vai seguir os seus princípios mesmo ou não? Ele não segue os princípios que ele mesmo ensinou para mim, para outras pessoas. E a gente fica nessa. Né? Bloqueia todo mundo que pergunta sobre a abjuração, outros fiéis. Então, antes de passar a palavra para o professor Sapucaia, e o que ficou cada vez mais, a cada dia que foi passando, a cada minuto que se passou, ficou mais claro, mais escancarado, é que Dom Rodrigo não liga de verdade para o Código de Direito Canônico. Ele só se importa com a lei, com a fé, com a moral, quando é do interesse dele. Ou seja, para quando é para atacar algum desafeto, algum padre que quer roubar os seus fiéis, quer falar que está falando mal dele, etc. Por exemplo, ele trabalhou, a gente já vai chegar na questão do Frei Pedro em breve, mas ele trabalhou durante 3 anos com o Frei Pedro. Padre Rodrigo da Silva sabia que Frei Pedro tinha passado pelo anglicanismo e pela macumba, e não tinha feito abjuração. Pediu abjuração durante 3 anos? Não pediu uma única vez. Não fez a abjuração dele. E ele era padre, o Padre Rodrigo era padre. Podia ter feito a abjuração do Frei Pedro. Podia ter resolvido essa questão numa boa. Não precisava de Dom Tomás. Podia ele mesmo ter resolvido. Fez alguma abjuração? Não fez. Depois que o Frei Pedro segue o caminho dele, depois que o Frei Pedro rompe e vai lá pra Bofete, e aí vai trabalhar com o Pivarunas, o Pio Espina, esse pessoal todo, aí o que ele faz? Bota todo mundo aqui e fala, então, tô sabendo aqui que ele era anglicano, vocês têm que começar a cobrar a abjuração dele. Ou seja, o Código de Direito Canônico, a lei, a fé e a moral é coisa para os peões ali embaixo se matarem. Por quê? Porque nos bastidores a coisa tinha dado errado. Ou seja, utiliza da fé para resolver brigas pessoais, brigas práticas, brigas políticas. Enquanto que, de cada 10 problemas do sede-vacantismo, 1 é por razões teológicas, 9 são por fé, são por escândalo, dinheiro e poder que vem a público com uma roupagem teológica. Isso aí ficou escancarado no caso do Padre Gilberto, no caso do Frei Pedro. Tá? Antes de prosseguir para o último capítulo da Guerra Civil, Sapucaia. Não, uma coisa que é interessante nesse clero é o seguinte, que toda vez que a gente fala sobre uma possível solução para a crise, né, como uma vez já foi levantado no meu canal, como também no blog do Dr. Yuri, o Concílio Geral Imperfeito, por exemplo, essas coisas, eles sempre se esquivam, né, e falam que, mas eu não tenho jurisdição, e etc, eu não posso fazer isso, tarará, tarará, tarará. Tá, bacana, não tem jurisdição para isso. Porém, para exigir a abjuração dos fiéis, eles de repente têm. Porém, também, para absolver
né, certos crimes, como, por exemplo, o do Padre Holtz de ministrar a comunhão para alguém pedido por direito divino, né? Ah, tá tudo certo porque esse professor. Aí ele tem jurisdição para avaliar nesse caso. Do nada ele vira o ordinário, né? Porque ele que deveria avaliar se ele fosse o ordinário. Mas como eles não têm um ordinário, ele fala, não tem nada no Brasil, e etc. Então uma hora ele fala, não tem nada a ver com o Brasil. Outra hora ele vai lá e bate o martelo para uma coisa, né? Ou então, por exemplo, mesmo eu, Lassan e o Dr. Yuri pagando para eles virem para cá ministrar os sacramentos, não vou ministrar o sacramento coisa nenhuma para vocês. Negar os sacramentos, algo que é direito de todo leigo, né? Negar os sacramentos, né? Isso é uma coisa que ele, pelo visto, acha que tem jurisdição para fazer tal coisa, mesmo que não tenha nenhum motivo para isso. Tá bom? Por exemplo, qual é o motivo de negar sacramento para mim, pro Lassan e pro Dr. Yuri, por exemplo? O Ruffel já viu motivo suficiente para negar os sacramentos pro Dr. Yuri, o fato do Dr. Yuri chamar o Padre Gilberto. Como se o Padre Leonardo Russo tivesse jurisdição sobre todo o Sul, né? Porque, assim, de fato, seria um ato, digamos assim, um ato afrontoso, caso ali fosse um território sob jurisdição do Holtz, em que Dr. Yuri chama um padre estranho para celebrar missa e pregar ali. De fato, o direito canônico fala sobre isso, né? Não é assim. Tá? Mas no caso, o Padre Gilberto era um padre estranho? Não, padre das missões. O Holtz tinha jurisdição ali naquele lugar? Não. Mas o que o Ruffel fez, né, o que o Holtz também fez, porque isso foi pensado pelo Holtz também, né, em ligação com o que ele fala, tem uns áudios aí também, né, ele falando isso aí, né, é como se ele tivesse jurisdição para isso. Entendeu? Então é muito complicado isso daí. Eles agem meramente por interesse. A formação doutrinária de Dom Rodrigo atualmente só serve para enganar, né, desculpa a palavra, mas para fazer os outros de idiota para ele conseguir o pix dele, tá bom? Eles estão apostando na ignorância dos fiéis. É por isso que a gente bate na tecla, aí, vão se formar, vão estudar. Tem aí internet para isso, não dependa só da gente não, vão estudando, tá bom? Ah, mas Gabriel tem um medo de acabar exagerando, radicalizando, é para isso que serve a conversa, tá todo mundo unido nessa, pô. Conversa lá, vai no grupo, manda pergunta, tira dúvida, manda pra gente, pô, a gente responde a mensagem de vocês, qualquer coisa, se a gente souber tirar dúvida, né? Ah, mas e quando o leigo não sabe, não é melhor perguntar do bispo? Olha o bispo que a gente tem. Ele vai responder para você com base em quê? No interesse, tá bom? Ah, precisa de abjuração para tal coisa, ele vai avaliar. Será que vai pegar mal para mim eu pedir a abjuração do Ruffel? Vou perder um pix, não é verdade? Né? Então não precisa de abjuração, não. Agora, o cara, por exemplo, um cara lá do interior do norte, né, que nasceu católico no modernismo, virou adventista. Né? Ah, não, isso aí tem que ter abjuração mesmo, que é abjuração canônica. Ninguém sabe quem ele é, só eu sei quem ele é, inclusive, por exemplo. Né? Mas esse precisou, no meio de todo mundo. E como ele saiu dessa abjuração? Poxa, assim, Gabriel, estou feliz agora, sabe? Fiz o meu dever, né? Agora eu estou de consciência tranquila. Olha como ele se sente. Mas pro Holtz e pro Ruffel, não. Parece que a abjuração é uma coisa que vai matar eles de coração. Parece que vai ser uma coisa terrível para eles. Na verdade, o nome disso aí é soberba, tá bom? E para dar mais um parecer aqui, já antes que eu me esqueça, muita gente fala por aí, vocês estão caluniando os padres. Eu convido vocês a lerem uma coisa chamada o Catecismo de São Pio X, 8º mandamento, que fala sobre calúnia, e também ler Filoté de São Francisco de Sales, quando ele vai falar sobre calúnia. Você sabe o que é calúnia? Pode até digitar aí no Google o que é calúnia, tá bom? Que o Google vai te responder, igualzinho o Catecismo de Filoté. Calúnia é quando eu conto uma mentira sobre alguém, publicamente. Por exemplo, né, Dom Rodrigo falando que nós cometemos injúria real contra eles, como consta o cano, que nós cometemos sacrilégio. Só que injúria real é você agredir fisicamente um sacerdote. A gente fez isso, né? Não fez, ou seja, mais uma vez ele apostou na ignorância de vocês. Eles não vão pesquisar o que é injúria real, só vão ver a palavra injúria, vão botar no Google e vão achar que é isso que estão fazendo, e não sei o quê. E não é isso. Isso foi uma calúnia de Dom Rodrigo contra nós, pública. Uma calúnia, né, é o que o Ruffel fez também, quando o Dr. Yuri chamou o Padre Gilberto. A calúnia é o que fizeram contra o Mateus Lassan, achando que ele ia fazer atentado, violência e maldade, né, nas sagrações. Isso é calúnia, né? É uma mentira, tá bom? Isso é calúnia. O que a gente está falando aqui? A gente está provando com a doutrina, tá bom? E está mostrando, tá? Olha os meses que já se passaram. Toda vez quando algum de vocês faz uma calúnia, a gente consegue refutar rápido. Vocês até agora ainda estão parados na abjuração, que é o primeiro problema levantado por nós, tá bom? Então calúnia é isso, nós não estamos mentindo, tá bom? Agora muitos de vocês aí estão mentindo, inclusive os sacerdotes aí, Padre Gilberto, Padre Holtz, tá? Dom Rodrigo está mentindo publicamente também, está caluniando a gente. Tá certo?
Ou seja, vocês estão recebendo sacramento com esses sacerdotes, tudo pecado mortal aí. Eles estão tudo condenando as almas dele ao inferno. E se continuar assim, vai do Rodrigo, vai para o Gilberto, vai para o outro pro inferno, pô. Todo ministrando o sacramento do pecado mortal. Um dever de caridade seria deixar de frequentar eles e todo mundo, exortar e chamar a atenção deles e falar, parem com isso, não condenem as almas de vocês ao inferno. Eu falando isso daqui, estou sendo mais caridoso com o Dom Rodrigo, Padre Gilberto e Padre Holtz, do que todos vocês aí que estão passando panos quentes, estão ministrando o sacramento do pecado mortal. Se morrerem hoje ou amanhã, é inferno, não tenho dúvida disso. Com isso eu encerro a minha fala. Então, antes de prosseguir para o último capítulo, é bom avisar por que nós falamos em público as coisas que nós falamos. Para deixar bem claro, uma explicação aqui sumária, vou fazer um corte disso e postar aqui no canal. Primeiro, pessoal, física, filosofia, bom senso básico, certo? Quando você admite um princípio, você tem que admitir as consequências do princípio. Quem admite a premissa, admite as conclusões. Então, qual é a nossa premissa? A premissa aqui de nós três. Erros têm que ser criticados. Nós criticamos a resistência, nós criticamos o Bergoglio, o modernismo, o protestantismo, as faltas religiosas, ou seja, estamos criticando os nossos padres aí, os bispos aí que estão fazendo acordo, por quê? Porque isso é errado. Os nossos princípios são coerentes com a nossa conclusão. Fim. Agora, qual é o princípio do lado de lá? Eles concordam no princípio que você tem que falar mal do erro. Então eles falam do modernismo, eles falam da fraternidade, eles falam da resistência. Agora, quando chega dentro de casa, esse pessoal aí do acordão, do Halimã, opa, não, pera lá. Aí eles começam a dizer o seguinte, mas você não pode dizer isso de um padre, você não pode falar isso de um sacerdote. Então a primeira pergunta, eu não posso falar de um padre sacerdote? Eu posso falar as coisas que a gente fala do Bergoglio? Pode falar do João Paulo II, que era bispo? Então, João Paulo II era bispo. Eu posso fazer meme com o João Paulo II? Posso fazer piada de troça? Posso ou não posso? Com o João Paulo II pode. Agora com o bispo dentro da nossa casa que faz acordo, aí não pode. Ué, pera lá. Isso eu tô falando aqui para os fiéis que não eram do Seminário São José, para os fiéis do Cardoso, do Bofete, aí, dos demais sedevacantistas no Brasil. Porque no Seminário São José, a cultura do dossiê sempre foi aplaudida e incentivada por sua excelência episcopal, reverendíssima, Dom Rodrigo da Silva. Dom Rodrigo sempre foi a favor do dossiê contra Bofete, Frei Tiago, esse pessoal todo aí. Ele nunca se posicionou contra. Ou seja, o problema é quando faz contra si mesmo? Pera lá. Tuas conclusões não são coerentes com os seus princípios. Aos demais sedevacantistas, aí que eu digo. Bem, posso falar de João Paulo II e não posso falar dos demais padres sedevacantistas? Bom, então você não admite um princípio. Segundo argumento, mas Papa que não sei o quê. Bem, São Pedro, a questão de heresia. Bom, se eu posso falar com eles por heresia, contra João Paulo II por heresia, eu posso falar contra os padres aqui do Seminário São José que estão acobertando heresia, que estão favorecendo heresia. Isso é óbvio. Mas tal padre não está favorecendo heresia, vocês estão falando da questão de moral dele. Ué, São Pedro Damião, 1050 e pouco, fala lá contra Bento IX, um demônio de batina, que era papa. Bom, vocês me mostrem uma heresia de Bento IX. Não tem. Heresia de Bento IX, não tem. Até onde eu sei, a favorecer heresia também não. Ele favoreceu o escândalo, ele favoreceu indiretamente, né, por conta dos seus escândalos de apostasia, cisma, esse tipo de coisa. Agora, acobertar heresia, eu não tenho ciência. Então, o que São Pedro Damião, que é doutor da igreja, disse de Bento IX, ele diz por questões de moral. As coisas que foram ditas pelos católicos aí, santos doutores, sobre os papas do Renascimento. Evidente, questões de moral, ninguém estava falando de doutrina. Ou seja, por um lado ou por outro, nós podemos falar dos padres aí quando estão cometendo erro. Nós não estamos fazendo isso aqui de modo leviano. Apenas para concluir minha exposição, por que nós falamos em público? Eu já disse por que nós podemos falar em público, mas por que nós falamos, as razões, os motivos pelos quais falamos. Bem, nós fizemos todo o protocolo, nós seguimos o passo a passo. Conversamos em privado com o padre, com os envolvidos, com o bispo, com as demais pessoas, nos aconselhamos, procuramos o bom conselho de pessoas que não estão envolvidas diretamente com o problema, de pensar, mas será que a gente não está exagerando? Aí a gente vai, estuda e um vai concordando. Então assim, não, é realmente isso aqui. Isso aqui tem que ser feito. É apresentada a demanda formalmente durante meses para as autoridades eclesiásticas e ninguém resolve nada. A única coisa que poderia ter sido feita contra Bergoglio, contra Paulo VI, João Paulo II, era falar em público. O que é o complô contra a igreja, se não um grande dossiê da seita do Vaticano II? É falar em público. Por quê? Porque às vezes, quando há pressão popular numa autoridade legítima que está vacilando, ela toma a decisão correta. Agora, se essa autoridade quer fazer acordo e quer botar os católicos para fora, bem, veja só, se é na boa intenção, vale a pena fazer as coisas em público. Se a pessoa está agindo de má intenção, aí é obrigação de agir em público, porque senão não vai haver resultado, como de fato não houve. Tanto que descobrimos escândalos recentes do Rodrigo, tá lá fazendo sagração, deixou todo tipo de liberal, de aposta, de tariqueiro, de gente assim de má índole, mau caráter, duas línguas, cobra, participar das sagrações, e os católicos mais fiéis não participaram. É isso. Essa é a razão pela qual nós fazemos as coisas em público. Antes de prosseguir para o último capítulo, agora sim, Sapucaia. Foi muito interessante isso que tu falou, né, do Bento IX, que de fato o Bento IX não cometeu nenhuma heresia, nenhum ato de apostasia, mas era porque ele era um devasso mesmo ali. E outra coisa também que eu vou falar agora, de São Bernardo de Claraval. E o doutor Yuri, ele sabe bastante dessa história aí, né? Quando São Bernardo, ele rompeu as portas do claustro,
né? Quebrou as regras do claustro, por quê? Porque ninguém estava ali com um pulso firme para ir contra a falsa eleição do Pierre Leone, tá? Algo que deu aí, né, as primícias do grande cisma do Ocidente, as primícias, tá bom? E o motivo dele era muito simples, que não se deve, né, permitir que alguém, né, da estirpe do Pierre Leone, quem quiser pesquise aí, Cardeal Pierre Leone no Google, vocês vão saber de que estirpe eu tô falando aqui, tá bom? Então, alguém da estirpe do Pierre Leone não é digno de ascender ao pontificado. E esse foi o motivo, tá, de São Bernardo de Claraval ter rompido as portas do claustro. Vocês acham que ele tinha a notícia de que, assim, vou aqui no Google, quem é esse Pierre Leone, não sei o que. Não, eles sabiam ou pelo nome da pessoa, ou pela fama que ele já tinha, tá? Ou pela suspeita sobre esse tipo de cardeal. Ele, com um pouco de informação que teve, já foi o suficiente para ele se preocupar em romper as portas do claustro. E a gente, que tem essa gama de informação, que tem esse excesso de prova, tá exagerando? Mas Gabriel, vocês não são padres. Para fazer isso é dever dos padres. Agora me aponte um padre que faça isso. Vocês acham que a gente não pediu para algum padre falar dessas coisas, não? Para não ser a gente? A gente pediu sim. Poxa, padre, você tem que falar isso. Você sabe, não sei o que nada. Tá aqui. 3 leigos botando a cara a tapa e o máximo que um padre faz é falar em oculto de alguma coisa. Assim, não quer aparecer. Vou dar informação, mas não quero que apareça meu nome por aí, que fui eu. É isso que acontece, né? É triste, é ridículo, mas é isso. Quem deveria estar dando a cara a tapa, né? Os de batina, não estão querendo, estão com medo. Tá bom? Estão com medo de quê? Vocês não botaram essa batina aí para morrer pro mundo? Vocês não botaram essa batina aí virar um sede vacante para militar contra o anticristo, né, para até mesmo sucumbir ao martírio, se for preciso, ou foi por outra coisa? Ou é porque no sede-vacantismo as coisas são bem mais fáceis, né? Você fica mais cômodo, não tem um bispo te olhando toda hora, te metendo o dedo, não tem um superior, não tem um vigário paroquial sempre olhando tuas ações, né? Não tem uma paróquia ali, né, que você tem que se conformar, é aquele o dízimo ali e acabou, tudo tem que pedir autorização. No sede-vacantismo você faz o que você quiser, basicamente, não é verdade? Você faz o que você quiser. É triste a história, né? Doutrinariamente, correto, doutrina católica seria vacante. Mas a consequência, tá bom, da crise na igreja é essa. Para você ver, né? Por isso que Nosso Senhor, quando ele, né, tem uma passagem no seu que fala, né? Quando o Filho do Homem voltar e encontrará fé sobre a terra, ele tá preocupado mais com o quê? Se ele vai encontrar fé. Ele não tá preocupado se ele vai encontrar o Vaticano polido, né? Se ele vai encontrar as paróquias ali tudo erigidas, né? Bonitinho, com sininho, né? Ele perguntou o quê? Se ele vai encontrar fé sobre a terra. Não é cardeal, não é muito bispo, não. É fé sobre a terra, vai encontrar? É com isso que ele tá preocupado. Tá bom que a passagem fala. Eu encerro minha fala aqui. Justo, excelente. E, além disso, muitas pessoas saíram da ação restauracionista, ou então saíram dos grupos, porque falaram coisas como: eu concordo com as pretensões, eu concordo com as alegações, com os pedidos, mas eu não concordo com os métodos. Esse pessoal queria que eu fizesse o quê? Greve de fome? Não, sinceramente, porque assim, carta eu mandei, mensagem eu mandei, ligação, todo mundo aqui mandou pressão, assim, falando com os padres, aí não resolveu. Você quer que eu vá falar com quem? Com o cardeal? Com a Santa Inquisição? Com o Santo Ofício? Com o Papa? Mandar carta pro padre ordinário? Pro bispo? Meu Deus, não existe. Vou fazer o quê? A única coisa que eu podia fazer era conscientizar os fiéis e pedir o apoio dos fiéis para fazer alguma coisa. Porque em tempos normais de sé plena, ou seja, quando não estamos no sede-vacantismo, bem, você fala com uma autoridade acima e uma hora resolve. E se o Papa não resolver e estiver fazendo acordo, você se rebela contra o Papa. É assim que a coisa funciona. Esse é o natural. Agora, aqui, bem, se a autoridade máxima tá fazendo Halimã, eu vou fazer o quê? Nem Dom Dolan tá vivo, eu vou fazer o quê? Sinceramente, chamar o médium, né? Fazer magia branca pra conversar com o Dom Dolan? Não existe, a única coisa que eu posso fazer é botar em público. E aí os fiéis que se movam. Bem, os fiéis se moveram e a gente viu o resultado das coisas. Bom, essas são as razões pelas quais nós falamos em público, aqui concluindo os últimos capítulos da Guerra Civil. O que aconteceu? Ali, quando o Dom Rodrigo disse que já não tinha, quem estava aí com o Dr. Yuri, Matheus Sapucaia, quando saiu a investigação sobre o Padre Gilberto nos grupos aí, que o pessoal mandou, aí eu já vi que já não tinha mais ponte, já não tinha mais caminho de volta. Claro, a gente ainda mantém a esperança, mas bem, o que eu comecei a fazer? Bem, eu como católico, eu tô querendo a ação restauracionista, restaurar tudo em Cristo, restaurar um poder temporal e um poder espiritual decente, legítimo, católico, radical de verdade. Então eu comecei a investigar a vida dos outros padres aqui no Brasil, para ver, bom, quais são os outros padres aí, será que alguém pode me dar alguma orientação, administração de sacramento, essa coisa toda. Se eu não tiver como receber sacramento, eu não recebo. Eu sou católico, estou disposto a morrer pela graça de Deus. Agora, tendo um padre para o qual eu possa vir a conhecer e receber direção espiritual, eu faria isso, porque esse é o papel de qualquer católico. E bem, um dos primeiros que a gente começou a investigar foi a vida do Frei Pedro. E aí não demorou muito em investigar a vida do Frei Pedro, e o pessoal de Bofete, bem, já começa a vir as bombas, né? Aí surgiu tudo que aparece, e, bom, por mais que não fosse do meu apostolado propriamente, olha, eu tenho um dever de consciência. O Frei Pedro, além de dirigir um seminário, também cuida das almas de crianças
e as almas dos seus fiéis, ou seja, ele está formando futuros sacerdotes, ele está formando a futura geração de católicos, e está tendo a presente geração de católicos dirigindo a alma dessas pessoas. E ali, é claro que aquilo ali não é uma conversão verdadeira, é claro que tudo isso aí que está acontecendo, que está na investigação Frei Pedro, mostra que é um perigo, esse homem não devia ter sido ordenado. E quando eu vou investigando, quando eu vou perguntando para as pessoas quem pode me falar alguma coisa, eu chego lá no Padre Bruno, e o Padre Bruno me mostra que o Padre Gabriel Maria e o Pio Spina já estavam sabendo de tudo. Ora, novamente, o que eu vou fazer? Vou tentar convencer o Frei Pedro a abandonar as ordens, porque ele não poderia ter sido ordenado padre por conta dos seus escândalos? Meu, se o cara sabe dos escândalos que ele tem e ainda assim vai para ser padre, ele não tá nem aí pra nada. Vai falar o quê? Vou falar com o Padre Gabriel? Então, Padre Gabriel, parece que o senhor sabia e acobertou. O senhor não tem que fazer alguma coisa? O que você acha que ia fazer? Não ia nem visualizar minha mensagem, não ia nem responder. Cacáceres. Por quê? Enquanto ninguém sabe, ninguém faz nada. Só faz alguma coisa quando as pessoas ficam sabendo. No jornalismo, eu que sou jornalista, existe um princípio que a divulgação dos fatos gera novos fatos. Ou seja, se alguém rouba a casa de uma pessoa, mas essa pessoa que foi roubada não sabe que foi roubada, ela não vai prestar o boletim de ocorrência, não vai ter a polícia, não vai ter investigação. Ou seja, só vai haver alguma coisa quando as pessoas tomam ciência dos fatos. E aí nós somos obrigados a falar sobre o Frei Pedro, e parece que assim, uma coisa que começou com um apóstata no Rio Grande do Sul, em questão de 3 meses, derrubou todos os padres do Brasil, por assim dizer. Todo mundo envolvido aí com o Frei Pedro, todas as pessoas ligadas com essa questão toda, cobertando, Halimã, apostasia, ou seja, ninguém aí ligando para fé, moral, coisa nenhuma. Já vou passar a palavra para o professor Pucaia, mas isso mostra o seguinte, aquilo que foi a nossa tese no início desse vídeo de hoje. É necessária uma saudável desconfiança quanto ao clero, porque o clero aprontou e apronta muita coisa. Se nós não cuidarmos da fé, muito provavelmente, infelizmente, esse clero que nós temos não vai cuidar. Só funciona na base de pressão. Se deixarmos o clero comandar tudo, eles vão ali fazer igrejas muito bonitas, sermõezinhos, criar uma paróquia, e a contra-revolução fica para a geração seguinte. Aí o anticristo vem, e aí? Deus vai cobrar o que foi feito com os seus dons. E nós teremos que prestar contas, e não adianta chegar na presença de Deus e falar, mas eu estava só obedecendo o padre. Hã? Ele vai cobrar os seus dons. O último episódio é sobre o Padre Rodrigo. Bem, antes de falar disso, Sapucaia, doutor? Não, eu vou aqui primeiramente dar o meu feliz ano novo pro Diogo Ruffel, e agradecer a ele, de certo modo, porque se não fosse as suas ações, Diogo Ruffel, se não fosse você ser a pessoa que você é, nunca iríamos descobrir tudo isso. Nunca. Provavelmente ainda está rolando tudo debaixo dos escombros, tudo debaixo dos panos. Então, querendo ou não, você foi um instrumento de Deus nas nossas vidas, tá bom? Eu agradeço aqui de coração para você, tá bom? Por tudo que você tem feito, porque a verdade veio à tona graças a você, tá bom? Agradeço também ao modus operandi do Padre Leonardo Holtz, graças ao seu profissionalismo em tentar ocultar as coisas, né? Nós aqui que somos pequenos, que não temos acesso a altas informações do clero, mas graças às suas ações também, nós conseguimos, basicamente, por oração e dedução e a providência divina, alcançar toda essa informação. Então, esse aqui é o meu agradecimento a vocês dois, né? Para mim, vocês são a dupla dinâmica do Seminário São José. Não tenho mais nada a dizer. Doutor Yuri, com a palavra. Então, uma coisa que também, eu fui uma pessoa assim que ajudou muito nas missões, e até agora, isso daí, até agora eu não acredito muito nessas coisas que aconteceram, é uma coisa que é surreal, mas é a realidade. Infelizmente, Dom Rodrigo fez padres que faltava ainda formação, e você vê que eles escondem os seus desejos, né? Eles não têm o espírito ali do Dom Rodrigo de combater mesmo, eles têm aquele vontade do modernismo, vontade de não ser tão radical, assim, eles falam que a gente é radical, né, como se fosse uma fanática, mas a gente não é nada disso, a gente só estudou a doutrina e as coisas do Padre Secário e aplica ela nas nossas vidas. E eles não, eles acabaram de vir, estão ainda apresentando, e eles gostam daquilo, eles gostam das coisas modernistas, liberais, não querem largar, né? Eles querem ainda ter o Olavo, querem, sei lá, um monte de coisa que o próprio Dom Rodrigo já condenou. Nossa, e a gente fica, assim, as pessoas que estão ali seguindo o que o bispo ensinava, ficam acuadas porque não pode seguir o que o bispo ensinava, porque tem um padre agora que entrou aí, que não tem nem se formou, nem nada, o rapidão já feito padre, ninguém sabe como que ele conseguiu ser padre, igual esse Diego Fuentes aí, que foi ordenado agora, e que a gente não sabe nem quem que é, não sabe de onde que veio, e
e ficou com esse padre aí, vai confiar no padre desse? O Frei Pedro, por exemplo, nem terminou teologia. Aí você vai respeitar e com toda a referência, legal, então. Mas é a partir do momento que a pessoa começa a fazer, se mostrar esse alpinismo clerical aí, essa imagem que eles fazem, eles esconder o passado, em vez de mostrar, olha, eu não era franciscano coisa nenhuma. Eu não sabia nem, não sabia nem o que era voto, não sabia nem onde eu estava. Eu conheci a Ordem Franciscana com Francis Miller, 2020, não era nada. Em vez de ser assim, não, em vez de falar, não formei, não, fiz teologia, não terminei teologia, eu saí do Monsenhor Douglas, não sei porquê, mas saí. Não quis terminar o seminário e já quis ser ordenado padre, porque eu já me achava preparado. Por que eu não falo isso? E a propaganda é outra, a propaganda é que eles fazem uma propaganda que a gente fica impressionado. A pessoa se diz franciscano desde 2004, é uma coisa que não dá para... Pode a pessoa lá na TV fazer o sermão, chorar, aquilo lá tudo é mentira. Aquela pessoa é tudo mentira. Mesma coisa qualquer esses outros padres aí. A gente conheceu eles, eu respeitei todos eles, não tem nenhum que falar assim, ó, de você me tratou mal, eu não tratei mal nenhum padre, nem o padre Gabriel, nem o padre Cardoso, nenhum padre feitiado, nenhum deles eu tratei mal. Eu conheci eles, tratei com respeito, mas foi ao contrário. Eles começaram a desrespeitar. Eles começaram a mostrar falta de doutrina, falta das coisas certas, não querer explicar, querer me tratar, rebaixar, e querer me tratar assim, você é leigo, cala a boca e tchau. É desse jeito. Eles estão errados, eles fazendo isso. Impressionante. A gente não é experimental coisíssima nenhuma. Tá? E as pessoas falam, mas e agora, que padre você conseguiu? Olha, o Brasil só tinha um padre há 3 anos atrás, só tinha um padre. E ficou muito tempo sem padre. Tem tantos padres, tantos bispos lá fora, e estão surgindo mais. E a gente espera agora esse do Dom Altamira, do Dom Roy, e outros padres que a gente conheceu. Eu conheci muitos padres lá nos Estados Unidos. E assim, tem que ter fé, esperança, tem que ter calma, porque não precisa se rebaixar a um padreco. Você é um padreco, o cara não terminou teologia e quer se achar um doutor São Roberto Bellarmino e quer se pousar assim. Impressionante, sem humildade nenhuma. O cara coloca, se veste como bispo já, 5 botões, já fala, ainda as pessoas falam da tua confissão publicamente. Um padre que fala da tua confissão publicamente. Impressionante. Como é que você vai ter um clero assim com você, ser dirigido espiritual assim com uma pessoa dessa? Você vai acabar com a tua vida. É triste isso. A gente acha que a gente quer se submeter a um bispo, e a gente estava assim, mas o bispo quis trazer esses lobos, deixar esses lobos aqui no Brasil, foi embora para o México, vai para o México e tchau Brasil. Fiquem com esses aí. E é isso. É isso aí que é o amor à salvação das almas, né? Quando a gente vem para o São de Vacantismo, vem aqueles logos, né? Não, nós sagramos bispos, nós fazemos padres para a salvação das almas. Estão muito preocupados com a salvação das almas. Estão muito preocupados, né? É hipocrisia mesmo que a gente vê essas pessoas. Né? Eu não tenho, assim, eu tô tão revoltado com essas coisas. Pode falar, Matheus. Eu não queria interromper o doutor, é só para chegar ao último capítulo mesmo da Guerra Civil, e que foi o fim de tudo, né? Na investigação do Frei Pedro, nós descobrimos que, assim, não é que o bispo Rodrigo da Silva era uma pessoa e fez acordo, fez ralimã. Isso dói como uma facada, o que eu vou falar. Para todos nós 3 aqui conhecemos o bispo Rodrigo há muito tempo, desde quando era padre. Dom Rodrigo, padre Rodrigo, sempre foi essa pessoa. 2 caras que não estava preocupado com a lei, com a fé, com a moral, que ia tomando as suas decisões de acordo com a conveniência. Quando era conveniente acobertar o Frei Pedro, ele acobertava. Quando ficou conveniente ele acusar o Frei Pedro, ele começou a acusar. Isso na questão da abjuração. Mas na questão moral, ora, mentiu para Dom Nolan. Enganou Dom Nolan. Dizendo que as acusações que surgiram sobre a moralidade e os pecados contra o 6º mandamento, ou como o padre Gabriel chamaria de contra a natura, diz que era tudo mentira, que podia se preocupar. E se eu não me engano, Dom Nolan deu o subdiaconato para o Frei Pedro. Ou seja, o padre Rodrigo, a ligação dele com... Entendo aqui, pessoal. Não existiria no Brasil Frei Pedro, não existiria Bofete, não existiria a força da CMRI, não existiria Frei Tiago se não fossem os acordos que padre Rodrigo da Silva fez. Durante todo esse tempo, ele se posou de radical para nós, católicos, nós aqui do Seminário São José, e, na verdade, por baixo dos panos, no subterrâneo, nos bastidores, sempre foi o homem do acordo. Sempre foi o homem que traiu a fé. É triste. É lamentável. Olha, mas dói que vocês não imaginam.
Dói que vocês não imaginam. Mas, o que eu posso fazer, se essa é a verdade? E aí, bem, o vídeo foi postado no dia 6, foi o último capítulo da nossa guerra. Agora eu quero passar para a parte 2 desse vídeo, para falarmos brevemente o que nós esperamos aqui para o futuro do tradicionalismo, do sedvacantismo no Brasil. Vocês querem fazer algum comentário sobre esse capítulo final? Sacaia, doutor? Essa questão do Padre Rodrigo, tá tranquilo? Posso prosseguir?